Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos reunidos aqui nessa quinta-feira, dia 10 de junho. Eu sou a Ana Lúcia. A Adriana, esses dias, me chamou a atenção, que ela falou assim: Poxa, toda vez que você abre o culto nas quintas-feiras, você não fala o teu nome. Então, para os irmãos que não me conhecem, eu sou a Ana Lúcia. Seja bem-vindo a essa transmissão. Hoje é o culto da família e que você possa ser grandemente abençoado através do Espírito Santo de Deus e que nós possamos continuar louvando ao Senhor nessa noite, amém? Para você que porventura vai assistir essa transmissão depois, que você também seja grandemente abençoado e que essa palavra possa fazer a diferença na minha e na tua vida. Para você que consegue agora, pode fechar os seus olhos para que você possa conversar com o Espírito Santo de Deus. Vamos pedir para que ele possa nos guardar, nos abençoar nessa noite. Você que pode, feche seus olhos. Vamos iniciar esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus, culto da família, e que você possa fechar os seus olhos. Paizinho amado, Paizinho querido, obrigada, Deus, por esta quinta-feira. Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada pelo teu amor e a tua graça sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, toma conta, Senhor Deus querido, de cada ato, Senhor, desse culto, Senhor, online que nós vamos fazer para louvar o teu nome, Senhor. Nós vamos ler a tua palavra, Senhor, e nós te pedimos, Pai, que não seja eu, Senhor, mas somente, Senhor, fala, Senhor, através da minha boca, Senhor Deus querido, através do teu Espírito Santo. Abre a nossa mente e o nosso coração, Senhor, para ouvirmos a tua palavra. Porque é a tua palavra, Senhor, que traz transformação, é a tua palavra que vai poder mudar, Senhor, o nosso pensamento, Senhor Deus querido, é a tua palavra, Paizinho querido, que é viva, que é eficaz e que tem o poder para transformar, Senhor Deus querido, aquilo que há de ruim em nós, Senhor, em algo bom, Senhor, porque Deus é bom, Deus é amor, Paizinho querido. Então, Paizinho, que nós possamos querer ser bons, assim como o Senhor é bom em todo o tempo nas nossas vidas. Fica conosco, toma conta, Senhor Deus querido, de cada ato, é o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Então, para você que está aí acompanhando agora essa transmissão, não fica chateado que às vezes vai ter um barulhinho ali dos cachorros que estão lá fora. Eu já estou fazendo a transmissão aqui de uma janela que dá mais próximo da rua. Então, por vezes vai ter o barulho do carro passando, mas que a minha mente, a tua mente, o nosso coração possa estar atentos naquilo que a palavra de Deus vai falar para nós. Amém? Então, eu quero iniciar, né, conversando com vocês. Eu recebi um convite para assistir uma pregação que foi feita para um público de jovens, né, numa igreja aqui em Curitiba, e essa pregação foi feita por uma amiga do meu filho, e tinha uma chamada, ela fez uma arte, né, para divulgar o que ela ia falar no culto na semana passada, e essa arte que ela fez para divulgar esse momento chamou muito a minha atenção, porque falava sobre o coração. Então, nessa noite, eu quero compartilhar com vocês, através daquilo que eu recebi, através da vida dessa jovem, né, nessa palavra que ela ministrou, que eu possa trazer ao meu e ao teu coração aquilo que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas, e que a palavra de Deus, né, que está na Bíblia, ela possa penetrar na nossa mente, no nosso coração, que ela possa encontrar pouso nas nossas vidas, né, que a gente possa inculcar ela na nossa mente e que eu e você possamos ter o desejo no coração de vivê-la. Amém? Então, eu vou te convidar, eu já deixei ali algumas referências digitadas para você ali na descrição do culto, para que depois você possa também estar voltando, né, fazendo a leitura, e eu me baseei hoje praticamente assim nos primeiros 4 capítulos do livro de Provérbios. Então, Provérbios foi escrito por Salomão. Salomão, a Bíblia diz, né, que foi o homem mais rico que já passou na terra, né, e um homem que Deus deu muita sabedoria para ele. E ele deixou os ensinamentos através do livro de Provérbios. Então, eu me atentei ali nos primeiros 4 capítulos para que a gente pudesse estar conversando hoje daquilo que o Espírito Santo tem a nos orientar, para que a gente possa cada dia mais aprender sobre a palavra de Deus e para que a gente possa viver a palavra de Deus nas nossas vidas, amém? Então, eu vou iniciar lá no capítulo 4 de Provérbios. Provérbios é bem bacana, que ele é um pouquinho depois do meio da Bíblia, né? Lá no meio da Bíblia tem Salmos, aí passou Salmos, vem Provérbios. Então, lá em Provérbios, no capítulo 4,
o verso de número 23, e, e a pregação hoje, é aquilo que o Senhor falou comigo no meu coração, ele está na palavra. Então, como foi no culto passado, nós percorremos, né, vários trechos lá do Evangelho de João, e hoje a gente vai percorrer vários trechos, vários versículos aqui, vários capítulos dentro de Provérbios, porque é a palavra de Deus que vai fazer a diferença na minha e na tua vida, e é a palavra de Deus que eu e você precisamos aprender, porque o Senhor, ele quer nos usar como canal de bênção na vida das pessoas. Mas a gente, para ser bênção na vida das pessoas, a gente, né? Eu estava revendo aqui a primeira ministração que a gente fez no início do ano, falava lá sobre o jovem lá do milagre dos peixes, né? E dos pães, da multiplicação. Mas lá o Senhor estava falando aos nossos corações como é importante a gente sair preparado para essa vida com Cristo. Então, para que a gente possa ser instrumento na vida de outras pessoas, para que o Senhor possa nos usar, eu e você precisamos a cada dia nos preparar. E o que é esse preparo? Esse preparo é a palavra do Senhor. Amém? Então, lá em Provérbios, no capítulo 4, verso 23, Salomão coloca esse ensinamento. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, quando a gente fala de coração, eu até deixei um louvor ali no link depois da descrição do culto, que eu acho que foi um dos primeiros louvores que eu ouvi quando eu me converti lá em 2005. É um louvor que eu gosto muito, né? De ouvir, que fala assim, né? Senhor, abre os olhos do meu coração. E normalmente, se a gente for falar, por exemplo, assim, com uma criança, né? Quando ela tá naquela fase do aprendizado, o coração para ela vai representar o quê? Além daquele desenho vermelhinho que a gente faz, vai representar o órgão que bate aqui dentro de nós, né? Que faz todos os nossos batimentos cardíacos, né? Faz circular todo o sangue no nosso organismo. Mas o coração também, ele tem um significado na Bíblia. E eu vou ler para você aqui o que é este significado. Coração em hebraico, ele tem uma palavrinha que chama lev. E ele é encontrado centenas de vezes na Bíblia. Na mentalidade bíblica, lev é muito mais do que o órgão que bombeia o sangue nas nossas veias. O lev, ele é um órgão humano central. Ou seja, o que o coração, né, quando está escrito na Bíblia, ele representa? Ele representa esse ser interior nosso. É o que nos faz amar, nos faz chorar, nos faz pecar, nos faz ter empatia pela vida do outro. Então, é desse coração que a gente vai estar falando nessa noite. Amém? Não vamos estar falando do coração da parte da fisiologia, da ciência, né? O órgão que faz com que eu e você possamos estar vivos, né? Que bombeia o sangue no nosso corpo. Mas nós vamos estar falando do coração, esse coração que a Bíblia representa, né? Quando a Bíblia diz coração, ela está falando o quê? Desse ser interior que nos faz ter os sentimentos. Amém? Então, o primeiro ensinamento, né, que Salomão dá, ali em Provérbios 4, 23, ele fala que a nossa fonte de vida, ele procede do nosso coração. Então, que eu e você precisamos guardar o nosso coração. Então, quando a gente fala de provérbios, fala de ensinamentos, depende de que eu e você possamos realmente praticar isso. Esse daqui são o quê? São os aconselhamentos de um homem que recebeu sabedoria da parte vinda de Deus, um homem que ele tinha uma experiência de vida humana, como eu e você, e ele deixou aqui relatado. Só que o que acontece? Não adianta somente eu ler. Eu preciso ler, entender e praticar para que eu possa vivenciar essas experiências daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então, eu quero começar lendo com você, lá em Provérbios 1, do verso 1 ao 7, que vem a introdução do livro. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender os provérbios e as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber,
mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, provavelmente, para você que já segue a Jesus Cristo, para você que já se converteu, você já ouviu alguma pessoa falar assim: ah, mas tá ficando louco? Tá ficando fanático? Então, para as pessoas a palavra de Deus é loucura. Muitas coisas que a Bíblia ensina é loucura. Não cabe no entendimento deles, no intelecto deles, nesse ser que a gente está falando. Eles ainda não deram aquela chance para que o Espírito Santo de Deus, né, entre, faça morada e ensine. Então, para que eu e você possamos, né, receber do Senhor, porque ele fala ali no verso 4, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. A gente precisa ouvir, ouça o sábio, para que a gente possa crescer. Então aqui, né, Salomão é o homem sábio que o Senhor deixou para escrever sobre a palavra dele para nós. Então, quando se fala de sabedoria, ele é um termo que vai aparecer muitas vezes no livro de Provérbios, mas no âmbito espiritual. Uma pessoa sábia vive de acordo com os mandamentos de Deus, aplicando com eficácia o seu conhecimento acerca de Deus. Então, isso que é a sabedoria. É isso que eu e você, né, podemos e temos a chance e privilégio de buscar através da palavra de Deus. Então, aí nós vamos lá em Provérbios agora, lá no capítulo 2. E a gente vai hoje passear um pouquinho aqui no livro de Provérbios, para que a gente possa aprender, né? Porque se ele está ensinando que eu e você devemos guardar o nosso coração, e Provérbios, ele também ensina que para que a gente busque, como que a gente guarda o coração? Buscando sabedoria, buscando entendimento, e aí ele vai dando todas as instruções que eu e você precisamos. Muitas vezes a gente fala, ah, mas como que eu vou saber o que Deus está falando para mim? Como que eu vou entender o que Deus está querendo que eu faça? Então, por isso que eu e você somos orientados e ensinados a ler a palavra. As respostas que eu e você precisamos, elas vão vir através da Bíblia, para que Deus possa se revelar a nós, amém? Então, lá em Provérbios, no capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Filho meu, se é uma condição, tá? Se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscardes a sabedoria como prata e como tesouros escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. O que são os retos? São as pessoas que vivem em retidão, aquelas que vivem conforme o ensinamento da palavra, amém? Verso 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Amém? Então, quando ele fala ali que ele é escudo para os que caminham na sinceridade. Um dia eu estava ouvindo uma ministração e a pessoa estava explicando a origem, né, da palavra sinceridade. Sinceridade ela vem da palavra sincero, que significava sincera, que não antigamente se faziam os vasos de barro. E esses vasos de barros, né, eles eram levados, vendidos, e muitos dos artesãos faziam o quê? Quando dava alguma falha nos vasos, eles passavam o quê? Cera para tampar aqueles orifícios e o vaso parecer bom, perfeito, e levavam. Então, quando as pessoas chegavam, né, para adquirir aqueles vasos, levarem aqueles vasos, as pessoas já passavam a essa orientação. Eu quero os vasos sem cera, ou seja, que não foram tapado as brechinhas dele. Não, eu quero um vaso que foi feito perfeito, que não tem fissuras, que não foi passado cera. Então, essa palavra vem dessa origem. Então, as pessoas queriam os vasos sem cera. Então, para que a gente seja a pessoa que use com sinceridade, ou seja, que nós possamos ser sinceros, sem nada escondendo as nossas falhas.
Então, que eu e você possamos ser assim diante de Deus todos os dias, porque Ele já conhece o meu íntimo, Ele já conhece o meu coração, Ele sabe o que passa nos meus pensamentos, mas eu e você temos o privilégio de podermos ser sinceros com Deus. Mesmo sabendo que Ele vê todas as coisas, ouve todas as coisas, Ele já sabe da palavra da nossa boca antes mesmo de sair, mas eu e você podemos ser sinceros. E quando eu e você aprendemos a ser sinceros com o Senhor, nós começamos a ser sinceros com as pessoas às quais a gente se relaciona aqui. Então, é engraçado porque eu já tive várias situações na minha vida, mas teve uma em especial há uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, que eu achava assim, que lá no passado já estava resolvido e veio à tona e eu precisei resolver, precisei expor para algumas pessoas. E aquilo realmente assim limpou o meu coração, que eu brinco, eu falo assim, olha, talvez hoje possam vir algumas acusações do inimigo, né? Porque quando ele vê você vivendo a palavra de Deus, ele vem querer imputar as coisas que você fazia lá atrás. Quando você era criança, quando você era adolescente, na tua fase de jovem, agora na tua fase adulta. Então, mas Deus ele não é um ser acusador, né? Não fica trazendo as coisas lá do passado onde a gente não vive mais para querer imputar sobre nós agora. E eu sei que foi muito bom, porque depois daquele momento que eu passei há uns 5 anos atrás, não recordo bem a data, aquilo parece que tinha um peso tão grande assim que hoje realmente existe uma transparência, né? Principalmente com as pessoas que eu tenho muita intimidade, que convivem comigo, né? Pessoas do meu ciclo muito íntimo, que é você poder ser sincero, transparente, você não ocultar nada de ninguém, né? Então que eu e você possamos ser assim diante de Deus. E aí eu vou te convidar. Aí lá em Provérbios 3, tá dando mais uma orientação para mim e para você, ó. Lá no verso 1 e 2. Então, Provérbios capítulo 3 diz assim a partir do verso 1: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não precisa nem traduzir um conselho desse, né? Tá tão claro, tá tão fácil de entender, mas que se há alguma dificuldade em vivenciar, que a gente possa pedir para o Espírito Santo de Deus nessa noite, porque ele vai fazer na minha e na tua vida, amém? Lá em Provérbios, no capítulo 4, a partir do verso 1, ele diz assim: Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estais atento para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: Retenha o teu coração as minhas palavras e guarda os meus mandamentos, e vive e adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Então, quando eu estava lendo o verso 1 da palavra, aqui em Provérbios, no capítulo 4, quando ele traz a palavra pai, pai aqui está em minúsculo, né? Ele estava falando do pai dele, que o pai dele que ensinou para ele. Então, ele está falando do pai biológico, pai aqui dessa vida física que a gente tem. A gente não está falando do pai com a letra maiúscula, que é o nosso pai eterno, nosso pai do céu, que é Deus, né? E talvez às vezes a gente se pergunte: ah, mas eu não tenho um pai que me ensine, eu não tenho uma mãe que me ensine, mas nós temos a possibilidade de ter pessoas que nos ensinem com o amor de pai, com o amor de mãe. Então, por isso que é importante, a gente tem vivido dias difíceis, né? Por vezes, agora a gente saiu da bandeira vermelha, passamos para a bandeira laranja, a gente continua com os cultos presenciais no domingo. Por que que é tão importante a gente ter uma vida em comunhão? Eu estou falando especificamente da questão da nossa igreja, porque eu, Ana, hoje vivo em comunidade numa igreja local física. Talvez aí onde você more seja um grupo de pessoas que se reúnam, talvez seja uma igreja grande, talvez seja uma igreja pequena, mas é importante eu e você estarmos com o corpo de Cristo. É importante que eu e você possamos nos reunir como irmãos em Cristo. E aonde a gente, né, se reúne, sempre tem uma pessoa que traz o ensino. A palavra de Deus, ela diz, né, que alguns foram chamados para mestres,
para mim e para você. De repente, eu não tive o pai biológico que me ensinou a palavra de Deus, que ficou lá desde criança inculcando na minha cabeça para que eu pudesse aprender, para que eu pudesse querer viver. E, né, quando a gente vai crescendo, a gente vai buscando as nossas experiências com Deus. Talvez a gente não tenha tido o pai biológico que fez isso, mas Deus tem preparado pessoas para caminhar comigo e com você, que vão ter um amor, um carinho de um pai e de uma mãe e que vão ter zelo em querer nos ensinar a palavra. Então, por que eu estou te falando tudo isso nessa noite? Porque esse conselho que Salomão deixou lá em Provérbios 4, no verso 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele vão proceder as fontes da vida. Lembra que eu falei ali no início, explicando para você que o nosso coração, ele é esse nosso ser interior, que ele nos dá a capacidade de ter os sentimentos, de ter a raiva, de chorar, de ter tristeza, ter alegria. Esses sentimentos vêm do nosso coração. Então, por isso que eu e você precisamos aprender a guardar o nosso coração, para que a gente venha a viver lá em Provérbios 1 diz, que a gente não venha a viver como pessoas simples, mas que nós venhamos a viver como pessoas prudentes. Então, eu tenho aqui marcadinho, eu vou ler para você a diferença de ser prudente e de ser simples. Tá ensinando lá em Provérbios 1, tá? Agora eu vou ler para você uma explicação. Porque ele diz assim, ó, para aprender a sabedoria, lá em Provérbios 1, a partir do verso 2, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para a gente obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, e para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído adquira habilidade para entender os provérbios e parábolas e as palavras e enigmas dos sábios. Prudência ou astúcia é um salvaguarda de ser desviado do caminho certo. Ou seja, a prudência, ela quer nos fazer permanecer no caminho certo. Ela quer fazer com que eu e você não venhamos a nos desviar daquilo que é reto, daquilo que a palavra tem nos ensinado. Simples é uma designação comum no livro de Provérbios. Lembra que Provérbios é um livro de aconselhamento. Ele sugere uma pessoa ingênua, uma pessoa crédula. Ela acredita, mas ela é suscetível, tanto às boas quanto às más influências. Então, eu e você não podemos ser simples. Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo de Deus nos torne pessoas prudentes. O prudente, ele não desvia daquilo que lhe é ensinado. Amém? Então, que nós possamos aprender através do Espírito Santo de Deus a guardar a nossa fonte da vida. Ela procede de onde? Procede do nosso coração. É no nosso coração que vai desencadear o amor, a ira, a raiva, o rancor, as alegrias, os bons ensinamentos. É de lá que procede. Por isso que eu e você precisamos aprender a guardar o nosso coração, para que dele possam sair, como lá saem as fontes da nossa vida, que a nossa fonte de vida seja uma fonte de vida que seja para abençoar a vida daqueles que o Senhor tem ao nosso lado. Amém? Eu dei uma olhadinha aqui, não vi ali, para mim aqui não aparece se os irmãos colocaram algum pedido de oração, mas eu quero colocar a vida de cada um de nós que estamos aqui diante do Senhor nessa noite, pedindo para que Ele venha alcançar nossa mente, para que Ele venha alcançar o nosso coração, fazer morada no nosso coração, para que Ele venha habitar e para que Ele venha reinar. A palavra Senhor é quando Ele vem fazer o senhorio, Ele vem dar a direção, Ele vem mandar na nossa vida. Mas é uma escolha livre que eu e você fazemos. Não é por obrigação, não é por força, não é por violência, é por vontade própria. Então, se você desejar isso no teu coração, se você quiser viver essa vida de retidão, se você quiser aprender as boas fontes que você pode ser através dessa vida que o Senhor tem para mim e para você, que você possa pedir isso para o Espírito Santo de Deus, e Ele vai fazer, e Ele vai abrir a tua mente e o teu entendimento para que você possa viver a palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos, Paizinho querido. Muito obrigada, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigada por essa quinta-feira. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, que ela é viva e eficaz
Paizinho querido, que a tua palavra seja, Senhor Deus querido, inculcada na nossa mente, seja escrita na tábua do nosso coração, Senhor Deus amado, e que nós possamos lembrar dela, Senhor, a tempo e a fora de tempo. Que nós possamos, Senhor, quando alguém precisar, Senhor, abrir a nossa boca e o teu Espírito Santo nos usar, Senhor, para trazer, Senhor, os versos da tua palavra, Senhor. Porque é eles, Senhor, que vão trazer vida, é eles que vão transformar, vão renovar, vão restaurar, Senhor Deus querido, aquilo que cada um de nós precisa. Em nome de Jesus, Senhor Deus querido, alcança, Senhor, a vida de cada um dos irmãos, Paizinho querido, que ouviram, Senhor, essa ministração da Tua palavra. Ó Deus querido, nós colocamos nesse momento, Senhor, em oração, todos os pedidos, Pai, do vaso de oração lá da Igreja do Nazareno, do Jardim das Américas, Pai. Ó Deus querido, coloco diante de Ti, Senhor, o pedido do coração de cada um dos meus irmãos, Senhor Deus amado. Eu, Senhor, imagino, Senhor, que existam pedidos, Pai, por cura, Senhor Deus querido, pedidos ao Paizinho querido para que, Senhor, as pessoas venham ser consoladas pelo Teu Espírito Santo, porque podem estar passando, Senhor, pelo momento do luto. Ó Deus querido, tem pessoas que precisam, Senhor Deus amado, de uma porta de trabalho, Paizinho querido, pessoas que precisam ser restauradas na sua vida sentimental, no seu casamento, no seu relacionamento com filhos, Paizinho querido. Ó Deus, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, Pai, o Senhor que sonda, Paizinho querido, o coração de cada um de nós, conhece os nossos pensamentos e sabe até quantos fios de cabelo cada um de nós tem, Paizinho querido. Ó Deus, que nós possamos confiar em Ti, que nós possamos entregar, Senhor Deus querido, os nossos problemas para Ti. E crer, Paizinho querido, que no tempo certo, da Tua forma, Senhor, o Senhor age, Paizinho querido, a favor daqueles que o amam, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que cada um dos meus irmãos que ouvir essa palavra, Senhor, tenha o desejo no coração de querer aprender mais e mais de Ti, Senhor. Ó Deus querido, não como uma vida, Senhor, sem sentido, uma vida escrava, uma vida sem vontade própria, não, Senhor. Mas que nós possamos descobrir, Senhor, a liberdade do amor que há em Cristo, Senhor. Ó Deus querido, fica conosco, guarda, Senhor Deus querido, a cada um de nós, Paizinho querido, dá um final de quinta-feira abençoado, Senhor, no nome de Jesus, e que possamos, Paizinho querido, no domingo, Senhor, dia 13, estarmos reunidos como corpo de Cristo, vai ser culto de Santa Ceia, Paizinho amado. Ó Deus, que o Senhor possa estar aguardando e abençoando a vida de cada um de nós. E nos ajuda, Senhor, quando recebermos os Teus milagres, Pai, ó Deus querido, quando recebermos a Tua provisão, Senhor, aquilo que nós temos te pedido em oração, que nós possamos testemunhar, Paizinho querido, aquilo que Tu tens feito nas nossas vidas. Nos guarda debaixo das Tuas mãos poderosas, é o que eu oro, Paizinho querido, e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém? Que cada um de nós tenha uma noite guardada e abençoada pelo Senhor, que você tenha um excelente final de quinta-feira. E domingo, para você que pode estar conosco, às 10 da manhã, ali no nosso endereço ali do Facebook, tem o endereço da igreja, ali no Jardim das Américas. Às 10 da manhã nós vamos ter o culto de Santa Ceia, você é nosso convidado. Venha com a sua máscara, a gente tem o álcool em gel lá para que todo mundo possa estar, né, se adequando àquilo que a gente precisa ainda, né, dos cuidados que nós necessitamos, mas que você tenha essa alegria no teu coração de estar conosco para louvar a Deus, para cantarmos hinos juntos, né, e participarmos da ceia do Senhor. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.